Boa noite, turma. Prometo que semana que vem as nossas aulas vão ser um pouquinho mais elaboradas do ponto de vista dos vídeos. Estou organizando aqui. Arrumei um kit youtuber aqui. Agora vai dar certo. Vou gravar pelo celular mesmo, tá? Exceto as lives. As lives eu vou fazer pelo computador, porque às vezes eu vou precisar trazer algumas apresentações para vocês. E eu fiz faculdade de Direito, não fiz nada na área de publicidade, não fiz nada na área das questões de informática, tá? Então vocês me desculpem se eventualmente nossas aulas ficarem com algumas ponderações complicadas, tal. E se às vezes nós tivermos alguns problemas técnicos, como aconteceu na terça-feira, tá bom? Hoje já é quinta, nossa aula de terça que deu errado foi daquela questão do contexto histórico que eu já passei para vocês, os itens que seriam bons de pontuar, de ler. Mas eu vou dizer uma coisinha para vocês. Antes da gente adentrar nessa parte toda estrutural, assim, eu vou pontuar para vocês pequenas coisinhas, tá? Primeiro, é importante que vocês compreendam o contexto histórico, tá? Que vocês compreendam todo o andamento social para a gente poder chegar no denominador comum do processo do trabalho, tá? Por quê? Porque eu gosto de dizer que nada na história da gente funciona, nada que diz respeito ao nosso hoje vai responder para você o porquê que tá aqui, sem que nós saibamos o que aconteceu antes. Você não consegue explicar a sua vida sem lembrar da tua família. Você não consegue explicar a sua idade adulta sem se lembrar da sua adolescência. Sendo assim, você nunca vai conseguir explicar como as coisas estão se dando atualmente na sociedade se você não entendeu o que veio antes. Por exemplo, houve a época da escravidão, né? Quando houve a abolição da escravatura, as coisas foram se modificando. Antigamente, era natural que o homem entendesse a mulher como uma propriedade sua. Atualmente, a mulher já tem a sua própria postura, a mulher já tem a seu próprio entendimento, tá? Ela já é um ser autônomo do ponto de vista jurídico, inclusive, tá? Porque há muito pouco tempo atrás ainda existia o Estatuto da Mulher Casada. Mas todos os movimentos sociais fizeram a gente chegar onde a gente está hoje. Todos os movimentos sociais chegaram ao que a gente chegou hoje. Beleza? Então, pontuem. Ao ler aquele contexto histórico que nós já tínhamos conversado, e deu errado no vídeo, então eu deixei os itens para vocês lerem. É importante que vocês compreendam ele para que nós saibamos para onde nós vamos dentro do processo do trabalho. Tá bom? Então, leiam com olhos como se vocês estivessem olhando para a sua infância. O que aconteceu antes para a gente poder chegar num final que seria o momento hoje, o momento processual hoje, tá ok? Então, o item relacionado à questão histórica, que fala do Estado liberal, tá? E que depois fala de todas as modificações após o Estado liberal até nós chegarmos no Estado democrático de direito, tá? Então, atentem-se a esses pontos, atentem-se a essa realidade, tá bom? E vejam com muito carinho para vocês verem que hoje o Estado democrático de direito nada mais é do que o reflexo de uma modificação social e o reflexo de uma nova realidade, ok? Então, hoje, do ponto de vista do judiciário, a gente precisa perceber que faz parte de analisar a questão da sociedade como um todo. O judiciário não está sozinho, o executivo não está sozinho, o legislativo não está sozinho, ok? E chegamos onde chegamos por reflexos sociais, ok? Então tá. Próximo ponto que a gente tinha que abordar na aula de ontem e que eu passei para vocês, inclusive quem já foi meu aluno fez um trabalho sobre esse assunto, então tem que estar craque,
tá? Tem que estar craque sobre a questão da constitucionalização do processo. O que é a constitucionalização do processo? Qual é o jeito mais fácil de você entender a constitucionalização do processo? Vejam, a Constituição Federal, se a gente colocar lá, qual a lei maior? O que a gente chama de lei maior? Classe, prestem atenção, que eu sei que vocês estão com vontade de dormir já. 5 minutos de aula, vocês já querem dormir. Vejam só, a nossa lei maior é a Constituição Federal. Então, tudo que nós fizermos dentro do ordenamento jurídico precisa estar de acordo com a Constituição Federal, sob pena de sofrer um processo de declaração de inconstitucionalidade. O que isso significa? Significa que se as leis não obedecerem a toda uma estrutura legal relacionada dentro da Constituição Federal, de uma maneira ou de outra, o judiciário vai fazer ela se tornar nula, inaplicável. Para quê? Para que a gente não incorra em ilegalidades, tá? A Constituição Federal é perfeita? Não, não é perfeita. É importante que vocês saibam que a Constituição Federal não é perfeita. Porém, ela é o melhor que nós podemos ter e nós precisamos de estrutura. Nós precisamos de uma base para que o processo, quando o processo estiver em silêncio, nós saibamos para onde olhar. Ah, Adriele, professora, não sei o quê. Às vezes acontece coisa que não se vê pela Constituição Federal. Tá bom, traz para o judiciário para a gente poder analisar. A gente pode sofrer um controle de constitucionalidade ali, tá ok? Controle concentrado ou não, tá ok? Então vamos lá. A gente pode analisar certinho cada caso, mas é importante que a gente verifique que os princípios constitucionais, eles vêm para segurar as pontas. O processo do trabalho, ele encontra primeiramente o ponto de vista da sua estrutura, ele tem o processo do trabalho, na silêncio do processo do trabalho 769, se a minha memória não me falha, da CLT, tá? Corre o risco de eu ter errado o artigo, desculpa se eu errei, 769 da CLT, ele vai buscar no processo civil. Beleza! Processo civil não ajudou. O que a gente faz? Do ponto de vista legal, tá? A gente pula para Constituição Federal. A gente pode buscar em princípios, a gente pode buscar lá dentro do corpo da Constituição Federal tudo que disser respeito à questão trabalhista para nos ajudar a seguir esse processo da melhor maneira. Por quê? Vejam só, essa aula que eu estou fazendo com vocês hoje, ela é uma aula muito mais longa quando nós estamos no dia a dia. Por quê? Porque a gente faz toda uma introdução do que para que serve o processo de trabalho, qual que é a finalidade do processo de trabalho, onde que ele vai, onde que ele não vai. Nós temos menos tempo, conto com vocês para ler a lei e para ler os materiais, para ler os livros, para ler as coisas certinho, tá? Mas o processo do trabalho nada mais é do que o método para que nós consigamos, dentro do judiciário, fazer valer as leis trabalhistas, ok? Então, reflexo do contexto histórico, com base na Constituição Federal atual, tem-se o processo do trabalho, beleza? Aí você chega naquele ponto. O autor que nós adotamos como referência básica, Carlos Henrique Bezerra Leite, ele diz que as reformas trabalhistas, ela vem num processo de desconstitucionalização. O que seria esse processo? Seria fazer com que as leis deixassem de buscar, o processo deixasse de buscar única e exclusivamente a Constituição Federal e buscasse o que está sendo negociado. Uma opinião particular minha, me dou ao direito de fazê-la, mesmo sabendo que eu não sou doutora na área, tá? Mesmo sabendo que eu não sou doutora na área, eu faço uma ponderação nesse sentido. Eu acredito que, ainda que nós tenhamos que analisar o processual e
a questão constitucional, se a gente for colocar o legislado abaixo do negociado, eventualmente a gente ainda vai ter que buscar a Constituição Federal. Por quê? Por causa da situação da qual o trabalhador se encontra. Porque as reformas trabalhistas, elas vêm numa situação bastante complicada. Elas vêm, às vezes, de modo a diminuir muitos direitos. Eu sei que tem gente que entende que o direito do trabalho é paternalista demais, cuida demais do trabalhador, mas é porque a gente sabe que a gente conhece a sociedade que a gente vive. Se nós pudermos escolher entre uma situação mais favorável para você ou mais favorável para o outro, certamente nós seremos egoístas e nós providenciaremos o jeito mais fácil para a gente. E nós sabemos da lei do dinheiro, tá? É importante que vocês se lembrem disso. Nós conhecemos a lei do dinheiro e a gente sabe que se o cara é o patrão que detém a força de todo o sistema de produção, se vai sair um aqui porque não está gostando de trabalhar 20 horas por dia, logo vai aparecer outro. Se nós pensarmos só no negocial, a gente não vai chegar muito longe. Até porque nós vamos ofender inúmeros princípios da dignidade da pessoa humana. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Mas essa ponderação sobre não concordar com a desconstitucionalização é uma ponderação minha, tá? Essa ponderação, ela não vem do Carlos Henrique Bezerra Leite, muito pelo contrário. O entendimento do Carlos Henrique Bezerra Leite é outro, separadinho, tá bom? Mas, vejam, então hoje nós fizemos um pequeno passeio sobre a questão do contexto histórico, uma pequena passadinha ali, um lembrete do contexto histórico, um lembrete de como acontece a questão da constitucionalização do trabalho, do processo de trabalho, tá? A constitucionalização do processo do trabalho, mas do processo como um todo, não única e exclusivamente do trabalho. Beleza? E assim, nesse ponto, é importante que vocês analisem que o autor que nós seguimos, que nós estamos adotando, ele tanto entende sobre a questão da constitucionalização, quanto da desconstitucionalização dentro das reformas. E isso é importante de ser visto, é importante de ser analisado, tá bom? E com isso a gente vai aprendendo cada vez mais, crescendo cada vez mais dentro do processo do trabalho, tá? Os próximos passos